Olá, hoje nós estamos fazendo uma touca com gola. Esse é um trabalho que vai ser feito apenas na máquina. Poderia ser adaptado também para a frontura, mas hoje vai ser apenas na máquina. Eu vou começar com 104 pontos. Fiz uma carreira. Na esquerda já aciono cartela. Aqui eu vou trabalhar com a cartela 1. Ela é uma seleção de pontos 1, sim, 1, não. E eu vou deixar no triângulo estendido, porque essa cartela eu quero fazer um ponto arroz, uma espécie de ponto arroz. Ligo a cartela, ela seleciona 1 por 1. Aperto os dois tuque ao mesmo tempo. Ela sempre repete a mesma agulha 2 vezes. Aqui eu estou usando 2 fios de linha industrial na regulagem 6.2, porque eu quero um trabalho mais fofo, mais graúdo. Esse ponto em especial, ele realça bastante, então preciso de uma regulagem maior do que seria feito em malha lisa. Esse é um ponto que ele precisa ser feito uma amostra com certeza, para saber quantia de carreiras e quantia de pontos a serem colocados, porque ele tende a espichar em largura bastante e encolher em comprimento. Então, se você vai fazendo direto, sem ter feito a amostra, vai acabar fazendo uma peça desproporcional. É um ponto que pode ser usado no lado avesso, ele fica muito bonito, parecendo favinhos de abelha, e no lado direito também. Nos dois lados ele fica muito bonito. É ideal para trabalhos como manta de pescoço, porque ela não enrola na lateral e dá volume, podendo ser usada dos dois lados. Esse é um ponto muito bonito. Mas podem ser feitos outros também, sempre com adaptação de quantia de pontos de carreiras, de acordo com o trabalho que está sendo feito. Aqui eu cheguei na altura que eu quero, a altura da gola, em 110 carreiras. Agora, baixo todos esses pontos, desligo o carro, desligo o cassê. Vou erguer na lateral esquerda 10 agulhas. Tiro o fio do carro. Na direita, também eu vou erguer 10 agulhas. Essas do centro eu vou tirar com bastante linha de outra cor. Eu estou com pontos em suspenso, deixo o carro em suspenso também. E por se tratar de linha, a linha, se eu perder um ponto, ainda mais nesse ponto trabalhado aqui, ela vai correr bastante e é difícil apanhar. Então, tiro com muitas carreiras de linha de outra cor para não me dar problema. Aqui tirei com várias carreiras em linha de outra cor. Não dispenso os pontos
Agora, eu vou passar uma carreira em fio de separação. Passei o fio de outra cor, baixo os pontos da lateral, aperto os dois partes ao mesmo tempo, ligo a cartela novamente. Esses pontos que foram tirados em linha de outra cor, que ainda tem o fio de separação aqui, eu ergo todos esses pontos para que o carro trabalhe em ponto malha. Vou fazer 2 carreiras nessa parte central em ponto malha. Desligo o parte, aperto os 2 tuque ao mesmo tempo. No tuque, vou trabalhar apenas o desenho dessas 10 agulhas na esquerda e 10 agulhas na direita. Quando eu chamo as agulhas para cima, aqui vai ser ponto malha. Selecionou novamente a cartela, mas eu chamo essas agulhas para cima porque vai ser ponto malha aqui. Eu não posso já iniciar com o ponto trabalhado porque eu ainda tenho fio de separação. Agora que fiz 2 carreiras em malha, sigo o restante, que aqui é touca, sigo fazendo o comprimento da touca. Reto na lateral, sem mais problemas aqui no meio. Esqueci um detalhe: marcar carreiras para contar a partir dessa abertura, a contagem é para a touca. 7 carreiras. Antes de chegar no final da touca, eu vou parar o trabalho e fazer um selecionado 1 por 1 para terminar a touca com menos volume em cima. Então, suponhamos que eu tenha um comprimento de touca de 23 centímetros. Quando estiver com 20 ou 21 no máximo, eu desligo a cartela. Mede na tua touca, se você quer uma touca mais comprida, dependendo se é para criança ou para adulto, sempre deixa um pouquinho antes o trabalho termina e daí faz esse acabamento em cima. Eu vou acompanhando pela amostra que eu fiz para saber quantas carreiras exatas eu preciso e quando chegar faltando alguns centímetros, eu paro a cartela. Em 140 carreiras para mim, parei a cartela, seleciono 1 por 1, essa agulha que veio para cima, transporto. A agulha que foi transportada fica lá embaixo, diminuo a regulagem para 5. Dez carreiras, uma agulha de tapeçaria, tiro o fio com uma sobra, vou arrematar passando a agulha de tapeçaria por dentro dos pontos.
Esses pontos que foram arrematados dá para tirar também, ao invés de deixá-los na máquina, ir tirando para ir arrematando. Chegando no final, é só puxar esse fio e estará costurada a parte de cima já com franzido. Para o acabamento, coloco 3 agulhas para trabalho. Chamo mais uma. Regulagem 6. Não aperto o parte, porque esse trabalho aqui rende em largura e o parte faria um trabalho repuxando. Então, deixo esse somente em malha. Pego o primeiro ponto, coloco na agulha central. 2 carreiras. Segundo ponto, que foi tirado aqui com o fio de separação. Vou contornar toda essa abertura para depois tirar a linha de outra cor. Então, eu vou chegando até no final e volto com esse acabamento aqui, envolvendo a abertura. Sempre apanhando um ponto de cada vez e colocando na agulha do meio, fazendo 2 carreiras. Pego o ponto, ponho na agulha do meio. Se o transportador não está ajudando, pode ser com o remalhador também, para apanhar o ponto. Vou fazendo a cada 2 carreiras e contornando todos os pontos sendo postos na agulha do meio. Assim eu tenho um acabamento que ele fica tanto num lado quanto no outro perfeito. Porque esse trabalho também ele pode ser usado ou no lado direito ou no lado avesso. E o acabamento precisa ser folgado, não pode ser muito junto. Então, esse é um acabamento ideal. Chegando no final, termina também com 3 agulhas, que é o que nós tínhamos aqui no começo. Deixa eu só dar mais um ponto no meio. E arremata.
Tendo todo o acabamento feito, ele fica envolvendo o lado avesso e o lado direito de maneira uniforme. Aqui no final, uma partezinha sobrepõe a outra e é bem arrematado. Agora, costurar na lateral, no lado que você escolheu. Se quer deixar o lado avesso para cima, para fora, ou se quer deixar o lado direito para fora. Ele é um ponto muito mimoso, muito charmoso mesmo, mas tem as suas características. Encolhe em altura bastante e estica em largura bastante também. E aqui a nossa touca com gola. Esse é um trabalho que pode ser feito, inclusive, caso a pessoa não queira, junto, fazer touca avulsa, gola avulsa, inclusive bem mais volumosa, e costurar no final. Não precisa ser necessariamente feito dessa maneira em conjunto, mas, para quem gosta de modelos diferentes, essa é uma maneira de fazer uma touca com gola. Ela pode ser usada, inclusive, como a touca é bem grande, ela pode ser usada como uma viseira aqui e deixar essa parte encobrindo a parte do rosto. Em caso de ser muito frio, a cliente usa como se fosse uma touca de motoqueiro, por exemplo, tendo apenas os olhos de fora e a parte da gola encobrindo o rosto, o restante do rosto. Ou deixar ela mais para baixo e usar em separado, gola e touca em separado, apenas grudado pelo final. Assim não perde uma gola, não perde uma echarpe e nem a touca. Não querendo usar ela na cabeça, também dá para usar a gola simplesmente e deixar a touca pendendo para trás. Esse modelo vai receber ainda um pompom grandão. Pode ser um pompom feito na própria linha ou pode ser um pompom de pelo que se compra em armarinhos. É um pompom bem graúdo, só que ele não tem em todas as cores. Existem cores mais padrão, cores básicas. Então dá para escolher uma cor de pompom de pelo e colocar aqui em cima também, que ele ficaria bem gracioso. Por enquanto, a nossa ideia para hoje é essa, uma touca com gola. Esse tamanho de gola deu 13 centímetros. Poderia ser feito bem mais comprido, iniciando apenas com um enroladinho. Não precisa de acabamento embaixo. Quando é usado esse ponto, ele cede muito e acabamentos costumam puxar. A não ser que faça um acabamento fino, como esse que foi feito na abertura, com 5 agulhas e sem usar o primeiro parte acionado. Essa então é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!